Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza. Nosso entrevistado de hoje é o Paulo Rubens Coelho Pereira, grande amigo, grande sorocabano, da Turmelha, e que vai contar um pouquinho para a gente da história de vida dele. Paulo, obrigado pela sua presença, estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado, o prazer é meu, a alegria é minha. Paulo, nasceu em Sorocaba? Não, eu nasci em São Paulo, em 48, em maio de 48. E minha mãe foi, como era comum na época, ela teve a minha irmã no Promater e eu também nasci no Promater em São Paulo. E eles moravam na rua Pinheiros, em São Paulo. Mas não levou 3 meses, eu já estava aqui morando aqui em Sorocaba. Ah, seu pai veio para em Sorocaba. Veio para cá, exatamente. Então toda a sua infância foi aqui? Que bairro foi a sua infância? Bom, eu vim morar em Sorocaba, nós viemos numa casa alugada do senhor Álvaro Caroni, que era... Ele trabalhava no açougue. Açougue era a esquina ali da 13 de Maio. Isso. Só que do lado daquele açougue era uma casa que pertencia a ele também e nós alugávamos. Olha. Então eu morava na Praça Carlos de Campos. Na época quando havia aquelas mangueiras maravilhosas. Delícia. Na Praça Carlos de Campos, que depois foram cortadas. Mas... E que era uma praça onde todo mundo se reunia, né? Exatamente. Porque ali na 13 morava o Arthurzinho, morava o Renato. Exatamente. E tinha a CM ali embaixo, né? Isso. Que delícia. Mas essa foi a minha primeira residência aqui em Sorocaba. Você foi amigo do Paulo Carani, então? Foi, muito. Trabalhei com ele na Ford. Muito. Em frente de casa morava o dono da notária, né? O seu Humberto, seu Humberto Mário. Notário, exatamente. Seu Humberto, seu Mário? Seu Humberto, acho. Né? Eu não tenho bem certeza, é um deles. Um deles morava bem em frente. Bem né? em frente, exatamente. E também... O final da Rua Heitor, né? O Heitor, o senhor Tobias Avino, que era dentista, né? Prático dentista. E a gente morava lá. Paulo, ali a Praça Carlos de Campos era super bem frequentada, o pessoal, né? Muito bem frequentada. A criançada brincava, tinha uns bancos ali. Muito. E só famílias boas, né? Naquela época a família, um conhecia o outro, levava coisa para o outro, exatamente. Né? Éramos todos nós lá, uma convivência muito boa, o pessoal muito amigo, aquela Sorocaba antiga de grande fase, de saudades que dá pra gente lembrar daquilo tudo. Eu era muito pequeno nessa época. Minha irmã já era um pouquinho mais mocinha, mas eu era muito pequeno. Eu me lembro das nossas brincadeiras com as folhas das mangueiras que a gente entrelaçava e fazia cocar de índio, coisas assim, que era uma delícia na época. Nem era. E depois, já quando jovem, estudou em que escola? Bom, eu comecei minha fase escolar no Santa Escolástica. Todos nós. No antigo Jardim da Infância. Né? E dali, quando começou a parte de alfabetização, eu vim para o Grupo Escolar Antônio Padilha. Aí eu fiquei 6 anos. Aliás, 5 anos, porque ia até o 4º ano e depois do 4º ano a gente fazia um exame de admissão para o ginásio. Mas como eu não tinha idade ainda, eu tive que fazer o 5º ano, que era uma opção que eles davam, né? Então eu fiz o 5º ano com a dona Eli Pasquali, que foi minha professora. Opa. E ela também que me preparou para a admissão ao ginásio, e daí eu entrei fazer o Estadão. Para quem está nos assistindo, esse exame de admissão que ele fala, antigamente você não saía do primário e entrava para o ginásio direto. Você tinha que fazer um exame de admissão para ver a sua capacidade, seu intelecto, para ver se você podia fazer nas escolas do governo do Estado. Do governo do Estado. Do governo do Estado, que era o Estadão, que era os melhores professores. Nossa. Né? Marcou época aqui o Estadão, né? Exatamente. Inclusive hoje a gente fica sabendo das dificuldades dos professores
nas escolas públicas, e a gente recorda o nível dos nossos professores do Estadão. Absurdo, né? Uma fábrica, realmente. Era um negócio mesmo diferenciado, né? Diferenciado. Tanto que vocês todos saíram poucos fizeram cursinho, né? Poucos. A grande maioria saía direto do colegial ou do científico, do clássico, e já entrava direto na faculdade, né? Exatamente. Tal o nível dos professores, Exatamente. né? Dona Eli, seu Amaral, seu Roque, né? Todo aquele pessoal, né? O Tortello, Benedito Cleto, o e por aí professor de afora. Matemática lá, o Nelson Guedes. Nossa, realmente... Pessoas altamente competentes, inclusive Exatamente. naquilo que tinha uns que tinham atividade fora, né? Exatamente. No caso do professor Guedes, que tinha o Guedes Alcântara, competente até nas suas coisas. Exatamente. Né? Pessoal Paulo, realmente nível. E daí, como é que foi essa fase já de colegial, assim? Tinha um grupinho de amigos, muito namorada, como é que foi essa história? Olha, ali foi uma coisa... Bom, a juventude, eu acho que para todos nós, né, é a fase que mais marca. E ali, essa desabrochar para a vida, na verdade, né, é onde a gente tem as grandes experiências da vida, a gente forma os amigos que ficam para a vida inteira, os namoricos também, que a gente sempre tem recordação. E foi ali que nessa fase também, que eu comecei a namorar a minha atual esposa, né? E fiz os meus grandes amigos que a gente mantém há mais de 50 anos, que é a nossa turmelha, né? Que você faz parte, né? Então, essa fase tão gostosa que muitas vezes emociona a gente quando a gente começa a pensar sobre aquele tempo gostoso, né? E graças a Deus a turminha está inteira ainda, né? Está inteira. Vai ser pior quando a gente começar. Que coisa linda que é você poder, depois de tantos e tantos anos, a gente se encontrar e sentir aquele carinho e amor recíproco, né? E todos já avós, né? Avós. E o mais interessante é que a turmelha começou com essa amizade dos rapazes, né? E depois eles foram se casando, e normalmente quando isso acontece, em outras circunstâncias, há um afastamento dos homens. Mas no nosso caso foi exatamente o contrário. As mulheres se agregaram e isso ficou uma verdadeira família para todos nós, né? Eu acho super interessante, super importante isso na minha vida. Quanto tempo você entre namoro e noivado? Porque naquela época não era um ano, já casava, né? Bom, eu tenho... Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. MAC Laje, fabricação de lajes para obras residenciais, comerciais e industriais. Lajes treliçadas com capa em cerâmica ou isopor, desde H8 até H30, além de laje, painel e cortina de contenção. Segurança, qualidade, pontualidade e bom preço. MAC Laje, 3237-4347. MAC Laje, qualidade e segurança é o nosso compromisso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Paulo Rubens. Paulo, eu te interrompi
Quantos anos entre namoro e noivado com a Cecília? Bom, eu tenho de casamento 43 anos. Nossa, que beleza. E tenho 7 anos de namoro. Quer dizer, 50 anos, então. 50 anos, não é Olha, brincadeira, que não. beleza, que Né? beleza. Nós começamos a namorar no dia 7 de setembro. E nós nos casamos no dia 2 de janeiro de 73. Quantos filhos, Paulo? Nós temos 3 filhos. A Simone, que é a mais velha. Depois, um ano depois, veio o Marcelo. E depois veio a nossa caçula, a Cristina. Todos eles casados. Ah, os 3 casados. Os 3 casados. E já Quantos netos? 3 netos e 2 a caminho. Fale dos 3 netos que já. Dos 2 também. Fale dos 3 netos, vou ficar bravo com a avó, hein? Tá. Então, o mais velho é o Lucas, que é filho do Marcelo e da Priscila, que é o meu campeão. Meu campeão. Depois, eles também, o Marcelo e a Priscila tiveram um outro menino, que é o Gabriel, que tem um aninho. E a Simone, que é a mais velha, casada com o Otávio, tem uma menininha que é o meu xodó também, que é a Maria Clara. Todos são nosso xodó, né? Não tem jeito, mas existe, pelo fato dela ficar mais com a gente, ela faz, quase todo dia ela está em casa, né? Se apega mais. A gente se apega mais e, por enquanto, é a única menininha. Mas os 2 meninos são, nossa senhora, é a alegria do vô. Eu sou muito coruja. Mas eu também sou. Eu sou muito coruja, eu gosto muito dos netos. Eu acho também. que é uma riqueza pra gente. Eu acho que isso aí é uma maravilha. É um privilégio, meu, né? Ser avô é uma coisa. Ser pai é muito gostoso, mas ser avô é muito melhor, né, Paulo? Ah, não tem dúvida. Não tem problema, só alegria, né? Só alegria, só alegria. É uma felicidade muito grande a gente ter os netinhos da gente perto, né? E eu curto, viu? Curto, eu brinco com eles, sou daquele vô de sentar no chão, de dançar com a neta, de dançar com o neto, sabe? Mas é uma delícia. Se uma pessoa estiver me fotografando nessa hora, vai achar aquele cara louco lá, mas eu sou louco de amor por eles. Paulo, e voltando um pouquinho, você fez o clássico ou fez científico? Eu fiz científico. Fiz científico porque eu sempre tive um direcionamento para o setor de engenharia, que é uma coisa que eu gosto e sempre apreciei isso. Então eu fiz científico também com professores maravilhosos que tinham na época e sempre gostei dessa área mais técnica, mais específica de engenharia. E você fez que faculdade? Bom, na verdade, quando chegou, que era comum na época, quando faltava 6 meses para encerrar o científico, eu me mudei para São Paulo, junto com 2 outros amigos, o Arthur e o José Luiz, e eu fiz o cursinho no Ângulo Latino. Certo. E terminei o científico um colégio que tinha São Paulo de Piratininga, que era um colégio relativamente fácil, para não absorver muito tempo da gente, para a gente poder cursinho. Aproveitar mais o cursinho. Né? Daí, naquele ano, eu prestei vestibular para a Politécnica, que era minha primeira opção, e porque eu era ainda novo, e falei, não, eu quero ver se eu consigo, se não der, a gente faz mais um ano de cursinho. E realmente não deu, eu fiquei pouco tempo, consegui ingressar na Unicamp, né? Eu fui aprovado na Unicamp, mas eu não quis fazer a Unicamp, porque é aquele negócio de sonho, né? Eu queria fazer Politécnica, mas não consegui. Daí no ano seguinte, já desfeita essa imagem que a gente fazia, esse sonho de criança, até essa ilusão, eu prestei novamente e ingressei na FEI. A FEI. Belíssima faculdade. Uma maravilhosa faculdade. Mas, infelizmente, os meus colegas todos, que nós estávamos juntos lá, né? Eles conseguiram entrar em São José dos Campos. Então, foi uma época chata para mim também, porque eu tive que me afastar dos meus amigos. Então, só eu fiquei estudando na FEI, né? E os meus amigos foram para São José dos Campos.
A tal ponto eu tinha essa ligação com os meus amigos, que algumas vezes durante o tempo do meu curso, eu cheguei a viajar de São Paulo a São José dos Campos, chegava lá, acordava o pessoal da República ainda, para a gente ir tomar uma cervejinha junto, de tanto que eu gostava dos amigos. Então até hoje a gente até hoje a gente se gosta tanto, né? Então dormia lá e depois voltava? Dormia. Ficava lá tomando uma cervejinha, comendo um peixinho, alguma coisa. E gostava que todo mundo da turma cozinha bem, né? Cozinha bem, exato. Começa por você, né? Não, mas tem Arthur, tem Geraldo, tem Freitas, muita gente turma boa aí. Cozinha bem. O Celso veio. Exatamente. E a mesma coisa eu fazia indo para Piracicaba, onde um grande amigo nosso também, o Cláudio Amari, ele entrou para fazer engenharia na parte de agronomia, né? Lá na Queiroz. Era Luiz de Queiroz. Então, algumas vezes eu fui para lá também. E o Veia era meu companheiro também nessas viagens, o Álvaro, enfim, o pessoal todo. A turma era uma delícia, Era uma delícia, nossa. E você, quando se formou, continuou em São Paulo ou veio para Sorocaba? Não. Quando eu me formei, aconteceu umas coisas assim bem diferentes. Porque eu consegui, durante o tempo de faculdade lá, eu fiz o curso de engenharia elétrica, não eletrônica, eletrotécnica. E eu consegui um estágio que era muito disputado na época, que era um estágio que eu fiz na Arno. E esse estágio que eu fiz, ainda consegui, nós éramos aprovados para fazer um estágio de tempo de férias de 2 meses. No final dos 2 meses, a gente tinha que apresentar um relatório e os melhores relatórios davam direito para você fazer o estágio de 2 anos. E eu consegui, exatamente com o auxílio de alguns funcionários da própria ANO, fazer um relatório muito bem feito, que deu algumas ideias para a empresa, que inclusive eu tive o prazer de ver isso ser implantado durante o estágio depois. E fiquei fazendo depois esses 2 anos. Esses 2 anos era um estágio remunerado. E era bonzinho até o salário, sabe? E eu gostei muito disso e continuei lá por bastante tempo. Quando chegou no finalzinho do estágio, eu comecei a sentir, eu fui convidado para fazer um estágio na CESP. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as 5 maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida Embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Paulo Rubens. Quando estava no finalzinho do estágio lá da Arno, você... Mudei para a CESP. A CESP. Porque havia uma possibilidade muito grande de eu fazer um estágio na França. E eu fui, inclusive nessa época, eu morava ali próximo de Pinheiros e eu fui estudante da Aliança Francesa. Comecei a me preparar
para fazer esse estágio na CESP. O que aconteceu foi que parece que surgiu uma lei, alguma coisa assim, que um tempo antes e um tempo depois da data das eleições não poderia ser contratado ninguém. Então eu não consegui ser contratado pela CESP e perdi esse estágio. Perdeu o estágio. Perdi esse estágio. Daí eu vim para Sorocaba. Vim trabalhar aqui em alumínio, na CBA. CBA. Aí eu fiquei aproximadamente 2 anos e durante esse tempo graças a Deus, eu tive colegas maravilhosos lá, meu chefe, o engenheiro Valentino lá, sempre me prestigiou muito, me ajudou muito, embora eu entrei numa situação meio perigosa para mim. Porque quando eu entrei na CBA, nos dias eu ia fazer um estágio durante um mês para conhecer, porque a CBA era na época e hoje mais ainda, era uma enormidade lá, né? Então, o que aconteceu que pegou fogo num setor ali que era de manutenção de motores elétricos. E um lugar, para você ter ideia, só manutenção de motores elétricos, só para a fábrica. Olha a quantidade de equipamento que eles tinham para fazer manutenção disso. E tinham 80 funcionários esse setor. E o que aconteceu foi que o responsável pela oficina elétrica, que era o meu colega, foi demitido por causa disso. Então eu não consegui fazer estágio nem de 2 dias, já fui colocado na chefia desse setor lá. E de repente, um recém-saído da faculdade, você se vê numa situação de comandar 80 pessoas numa indústria daquele porte, né? Então foi realmente um desafio. Mas graças a Deus e graças aos meus amigos e colegas e aos funcionários, que eram muito bons também, eu consegui me sair bem e até fui promovido lá, chegaram a criar um setor para mim de desenvolvimento, porque eu estava numa implantação da nova sala fornos, e eu fui para a chefia da parte elétrica dessa montagem. Aí eu acompanhei técnicos que vinham da Suíça, técnicos que vinham de outros países, né, que faziam as instalações lá, né? Então foi uma fase assim de grande crescimento de conhecimento, de amizades, enfim, você começa a amadurecer na profissão. Quando eu estava no final desse período, eu já estava querendo fazer alguma coisa diferente. Eu queria trabalhar em projetos, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, apareceu uma oportunidade de um concurso aqui em Sorocaba, na Polícia Técnica, no setor de engenharia. Aí eu me inscrevi, passei no concurso e fui o primeiro engenheiro da Polícia Técnica aqui em Sorocaba, junto com um outro colega, o Aidar. Francisco Aidar. Francisco Aidar. E nós começamos a atender todos os casos que diziam respeito à parte de engenharia, de incêndio, desabamento, acidente de trabalho, aqui em Sorocaba, atendendo a região inteira, que na época era enorme, e até Avaré. E nós dois só para atender toda essa região. E eu quis isso, por quê? Porque a gente trabalhava sob o regime de plantão. Então, naquele tempo, você ficava dedicado especificamente à técnica, mas o outro tempo você tinha liberdade. E era exatamente esse outro tempo que eu queria usar para fazer os projetos de eletricidade. Então, foi isso abriu o seu escritório e se realizou naquilo que você queria e tinha o outro. Exatamente. E também teve uma outra coisa. Nessa época também, eu resolvi fazer mais uma faculdade. E fui fazer a faculdade Facens aqui. E sou da primeira turma de formandos de Civil, Engenharia Civil. Que legal. Gente, ó, o nosso tempo está acabando, infelizmente, tem muita coisa para falar,
Mas eu queria, antes de fazer um bate-bola com você, Paulo, eu queria falar que o Paulo Rubens é filho de um grande amigo meu, do saudoso, seu Paulo Pence Pereira, uma pessoa que me aconselhou muito, uma pessoa que sempre que eu tinha alguma dúvida, comprava carro lá na Ford, eu era vendedor, ele fazia questão que eu fosse o vendedor para ganhar a comissãozinha, né, Paulo? Figurasse, encontrava com ele, Zé Ati, o Chocaira, ficavam ali sempre batendo papo. Então eu não podia deixar de encerrar o programa com o Paulo Rubens, filho do seu Paulo Pence, sem comentar do seu Paulo, uma pessoa que tem um lugar muito especial na minha vida. Muito obrigado. Viu? Paulo, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Vamos lá, então. Família. Coisa mais importante na vida de alguém. Sucesso. Você estar em paz com você, com seus amigos, com seus parentes e com Deus. Um momento inesquecível. Muitos momentos inesquecíveis. Mas uma coisa sempre que eu me lembro são, e eu falo, comento isso, são os momentos mágicos, os vários momentos mágicos que eu tive na minha vida. Com a minha esposa, com os meus filhos. São tantos que não daria pra gente... Mas tem coisas que você sabe que nunca saem da sua cabeça. Né? Um ídolo. Eu acho que o maior ídolo para mim hoje é Jesus Cristo. Uma música. Tenho muitas músicas que eu gosto, mas tem uma música que mexe muito comigo pela brasilidade que tem, pelo ritmo, que eu gosto muito, que é Asa Branca. Asa Branca. Uma viagem. Uma viagem muito gostosa que eu fiz foi recentemente. Eu fui ao Canadá. Eu fui com os meus amigos, o Raul, o Milda, o Marco e a Lucinda. E foi uma viagem assim, gostosa demais pelos lugares que nós conhecemos e principalmente pela companhia tão agradável. Grande. Eu sou muito apegado aos amigos. Mas é a coisa mais gostosa que tem, né? Sonho. É ver o nosso país melhor. Quem é Paulo Rubens? Paulo Rubens é uma pessoa que procura viver bem com as outras pessoas. Eu quero, gosto e luto para fazer o bem para os outros. É uma pessoa que tem muita fé. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muita força em Deus. E, para mim, a vida é você conseguir estar bem com todo mundo. Estar bem com os meus amigos, estar bem com a minha família, estar fazendo as coisas corretamente. Eu tive muitos exemplos disso com meu pai, aprendi muito isso com ele. E isso daí, para mim, é o mais importante. Isso é a vida para mim. Esse é Paulo Rubens Coelho Pereira. Grande pai de família, grande filho, grandíssimo amigo de todos, querido por todos, muito correto nos negócios e, com certeza, uma grande personalidade. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza.